Com o desenvolvimento da tecnologia, passamos a experimentar aquilo que chamamos de poluição luminosa. E essa poluição ocorre em diferentes escalas. Numa escala macro, as cidades têm ficado cada vez mais iluminadas durante a noite. E em uma outra escala, nós mesmos também fazemos um uso exagerado de dispositivos eletrônicos, tais como celulares e televisores, e isso faz com que aumentemos ainda mais essa exposição à luz artificial. Se antes da pandemia essa exposição já era grande, permanecer muito tempo olhando para as telinhas desses dispositivos, agora que precisamos deles tanto para trabalhar quanto para estudar, virou um costume diário. Mas essa prática prejudica a saúde de alguma forma? É mesmo tão perigoso ficar olhando tanto tempo para os dispositivos eletrônicos? E como evitar os problemas causados por essa exposição contínua? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Nosso objetivo é falar sobre poluição luminosa. Mas o que é luz? Durante muito tempo essa questão ficou na cabeça dos cientistas e ainda hoje pode ser bem complicado respondê-la rapidamente. No entanto, de forma simplificada, a luz pode ser descrita como uma onda eletromagnética que se propaga transportando energia. E essa propagação de energia também pode ser chamada de radiação. Como toda onda, a luz tem um comprimento de onda, uma frequência e uma velocidade de propagação, que no vácuo é uma constante universal, muito importante e que independe da cor. Eu falei cor, mas o que diferencia exatamente cada uma das cores que você enxerga? Bom, é justamente uma das outras duas características que eu mencionei, a frequência da energia que está sendo propagada. Se você observar o espectro da luz visível, por exemplo, verá que o olho humano percebe como azul as ondas eletromagnéticas propagadas com uma frequência igual a aproximadamente 650 THz, que no vácuo representa um comprimento de onda de aproximadamente 450 nanômetros. Caso você queira saber um pouco mais a respeito da forma com que o nosso sistema nervoso interpreta as cores e imagens recebidas do ambiente externo, já temos um vídeo muito interessante sobre isso aqui no canal e eu vou deixar o link aqui na descrição. Utilizando a relação que diz que a velocidade de propagação da onda corresponde ao comprimento da onda pela sua frequência, podemos perceber que, quando a velocidade permanece constante, as duas outras grandezas são inversamente proporcionais. Isso significa que, ao compararmos duas ondas que se propagam no mesmo meio, caso a frequência de uma seja muito maior, o seu comprimento vai ser muito menor, e vice-versa. Dessa forma, se a luz azul tem um comprimento de onda menor que a luz vermelha, sua frequência característica será bem maior em relação a ela. Outro fator capaz de diferenciar as ondas eletromagnéticas é a energia intrínseca transportada por elas. Essa energia varia de forma diretamente proporcional à frequência da onda em questão. Logo, quanto maior é a frequência de uma onda eletromagnética, maior é a sua quantidade de energia intrínseca. Assim, para a cor azul, que tem um comprimento de onda na faixa de aproximadamente 450 nanômetros, a frequência e a energia transmitida são bem maiores que para a cor vermelha, por exemplo, que tem um comprimento de onda na faixa de 650 nanômetros. Se você acender uma vela, por exemplo, poderá facilmente perceber que, na parte inferior, a chama tem uma cor mais azulada. Isso se deve à maior temperatura da chama naquele local. Já na parte superior, a chama não é tão quente quanto na parte inferior. Dessa forma, a luz que chega até os nossos olhos é mais alaranjada. Além disso, se você tem costume de cozinhar, irá perceber que a chama do fogão muda de cor quando o gás está prestes a acabar. Ela passa de um azul vibrante para uma mistura de azul claro e laranjado. E como você pode imaginar, isso ocorre pois a chama não é mais tão potente quanto antes. Mas você provavelmente deve estar se perguntando onde entram os problemas de saúde nessa história toda. O que a tela do seu celular tem a ver com isso? Na verdade, se levarmos em consideração que a radiação que recebemos do Sol é muito mais intensa que a radiação que qualquer dispositivo eletrônico poderia emitir, a luz dos televisores ou do seu celular não é tão prejudicial assim. Não vai te deixar cego ou causar uma degeneração ocular grave, como tanto se diz por aí. Naturalmente, o maior problema de toda essa poluição luminosa está no impacto que ela causa no nosso ciclo circadiano. O nosso corpo é rítmico, e
Como você deve saber, o organismo segue um relógio biológico capaz de regular a maioria das atividades do nosso corpo. Os períodos reprodutivos, regenerações celulares e até mesmo os melhores momentos para a ingestão de alguns alimentos são marcados pela produção de diferentes hormônios em intervalos definidos de tempo. Com o sono não é diferente. A melatonina, hormônio que tem a sua produção diretamente relacionada com a ausência de luz no ambiente externo, é responsável por induzir o corpo humano ao sono. O pico da produção de melatonina pode ser observado principalmente no período noturno. Mas como ocorre essa percepção de luminosidade no ambiente para que seja possível ou não iniciar a produção de melatonina? A produção desse hormônio, carinhosamente apelidado como hormônio do sono, ocorre na glândula pineal. E a glândula pineal, por sua vez, é controlada por uma região que recebe o nome de núcleo supraquiasmático. Apesar dos nomes difíceis, não precisa ser tão difícil entender os processos. O núcleo supraquiasmático, quando está em atividade, inibe a produção de melatonina na glândula pineal. E uma vez que essa atividade depende da iluminação externa, quando estamos em um ambiente muito iluminado, ela aumenta. Desse modo, a produção de melatonina cai e o sono que sentimos durante a noite também diminui. Dependendo da intensidade e da duração desse estímulo luminoso na retina, pode ser que a pessoa tenha até mesmo a sua produção de melatonina bloqueada durante aquela noite, causando uma verdadeira bagunça no ciclo circadiano. Ademais, a luz azul ou a luz branca, que é a junção de todas as cores e são as mais energéticas, como visto anteriormente, são também as que mais estimulam a atividade do núcleo supraquiasmático. Assim, elas também são as que mais prejudicam a produção de melatonina. Por outro lado, cores na faixa do amarelo e vermelho são as que parecem menos afetar a produção desse hormônio na glândula pineal. Alguns outros pesquisadores, também da Universidade de Harvard, conduziram um experimento comparando quais seriam os efeitos da exposição à luz azul durante aproximadamente 6 horas e meia com uma luz verde de mesma intensidade. E isso atrasou o ciclo circadiano em até 3 horas. Contra 1h30, que foi o encontrado para a exposição à luz verde. Mas se a exposição à luz azul durante a noite é pior para a produção de melatonina e bom funcionamento do ciclo circadiano, qual é a melhor forma de evitar problemas? Bem, a forma mais óbvia de evitar problemas é evitar qualquer tipo de exposição à luz na hora de dormir. Mas, caso não seja possível fazer isso, você pode utilizar algum tipo de filtro no aparelho que você esteja usando que seja capaz de bloquear as luzes que mais prejudicam a produção de melatonina na glândula pineal. Imagine um plástico vermelho e translúcido. Quando você incide luz branca nele, apenas a cor vermelha pode ser observada do outro lado, enquanto todas as outras cores são absorvidas. Mas um momento. Não falei antes, só que a luz branca não é monocromática. Assim, não possui uma única cor em sua composição, e sim muitas ondas com diferentes frequências ou cores. Qualquer objeto colocado do outro lado desse plástico será levemente avermelhado. De outro modo, caso você coloque sobre o plástico vermelho uma luz de cor verde, dificilmente será capaz de enxergar algo do outro lado. Dizemos que a luz foi absorvida pelo material plástico. E assim funciona um filtro de luz, muito utilizado em computadores, celulares e até mesmo óculos, para bloquear a passagem da luz azul. Dessa forma, como a falta de sono causa tanto prejuízos físicos quanto mentais, é bom você tomar cuidado com os lugares que você anda olhando antes de dormir, hein? Muito obrigada, compartilhe caso você tenha gostado e não se esqueça de ficar por dentro das atualizações do canal.